Nós estamos falando desde o domingo passado sobre histórias da graça, pessoas que foram tocadas, ministradas pela graça de Jesus nos evangelhos. Eu incentivo você também a contar a história da sua vida, da graça de Deus na sua vida, a escrever e falar daquilo que o Senhor tem realizado na sua vida. Lucas, capítulo 7, verso 36 a 50. Lucas 7, 36 e 50. Eu quero que você preste atenção nessa leitura, nesse texto da palavra, que o que nós vamos falar está todo baseado nesse texto. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Uma coisa que sempre me intrigou nos meus tempos de servo de Deus é ver histórias assim de pessoas que não conheciam a Deus, não conheciam a palavra, e quando ouvem a palavra, o evangelho, a graça de Jesus, a pessoa se entrega, se converte e se dedica de uma maneira exponencial a Deus. A pessoa se consagra ao Senhor. E já outras pessoas que às vezes têm contato com a palavra, com o evangelho, com a mesma Bíblia, passa o tempo, os meses, os anos, e essas pessoas não se entregam, não se consagram, não amam a Deus com a sua vida, com as suas ações. São pessoas que passam a vida sempre mais ou menos na sua fé. Ou seja, gente que passa uma vida inteira, mas nunca demonstra que ama a Deus, que se entrega a Deus, que abandona tudo por causa de Deus. Outros que às vezes têm uma experiência, um momento, a pessoa entrega-se totalmente ao Senhor Jesus. Isso é um mistério, né? Isso é um mistério. Mas esse texto me explica porque umas pessoas amam mais a Deus, outras amam menos e outras não amam nada. Pessoas que têm o mesmo contato, que participam do ponto de vista visível, humano, eles têm os mesmos contatos, mas a vida demonstra que uns amam apaixonadamente, outros amam retraidamente, ou não amam.
coisa nenhuma para Deus. Esse texto me explica um pouco disso. Me explica por que isso acontece nas nossas vidas, em muitas histórias de vida, em muitas pessoas. 3 personagens: Simão, o fariseu, a mulher pecadora, sem nome, e o Senhor Jesus. Para a gente entender isso aqui, eu quero que você preste atenção no jantar daquele tempo. Jesus foi convidado pelo fariseu, ele aceitou o convite e foi. E o jantar era um evento público, aberto, todo mundo podia entrar. E quando eram sábios, rabinos, as pessoas iam e ficavam em volta daqueles que estavam à mesa para ver a conversa, o debate, para ver o que eles falavam. E muitos iam para ver aquela conversa, era um evento público. Um banquete, um jantar desse era um evento público, não era fechado como é nosso. E Simão, o fariseu, já tinha ouvido falar de Jesus, sabia que era Jesus. E Simão falou: eu vou testá-lo, eu vou prová-lo, eu quero ver se ele de fato é de Deus, é profeta, é mestre, essa coisa toda. E Simão convidou. Só que Simão, quando chamou Jesus, ele passou por cima de toda a etiqueta, de toda a prática comum e normal. Ou seja, se você convida alguém e o seu convidado, naquele tempo, é alguém que você considera importante, que você o valoriza, que é pelo menos um igual a você, quando ele chega, a primeira coisa que você oferece para ele é que um dos seus servos, um dos seus empregados, vem com uma bacia e lava os seus pés. Porque a mesa daquele tempo não é como essa daqui. Eles ficavam inclinados na mesa com os pés para trás. E não tinha o asfalto, eles andavam em lugares empoeirados e chegavam com os pés empoeirados. A primeira coisa que um anfitrião, que quer receber bem uma pessoa, que quer mostrar para ela que ela é importante, é o empregado vem com a bacia e lava os pés. Simão não fez isso. A segunda coisa que o anfitrião, que o que recebe, tem que fazer com o seu convidado para mostrar para ele que ele é importante, que ele é querido, que ele é valorizado, por isso que ele foi convidado, é que o anfitrião tem que chegar para ele e dar-lhe um beijo, ou no rosto ou na testa. Quando você recebe, você tem que fazer isso. E a terceira coisa, se você gosta da pessoa, se você considera aquela pessoa importante, você pega um perfume, um óleo perfumado e unge a cabeça. Como nós lemos aqui no Salmo 133, é como óleo precioso. Você unge a cabeça, você perfuma a pessoa para dizer: você é muito importante. O perfume que eu tenho, eu derramo na sua cabeça. Simão, o fariseu, não fez nenhuma das 3 coisas. Nenhuma das 3. Na realidade, ele chamou Jesus para uma cilada, para uma armadilha. Quero ver como é que esse profeta reage ao ser humilhado publicamente, ao ser exposto publicamente. Qual vai ser a reação dele? De raiva, de ira, de fúria? O que ele vai fazer ao ser desprezado dessa maneira? O homem chama Jesus e não lava os pés, e não o beija, e não unge, e apenas está comendo ali, e todos à sua volta estão conscientes disso que o fariseu fez. Todos sabem disso. Todos estão olhos postos em Jesus e falam assim: vamos ver como é que ele sai dessa. Vamos ver o que ele diz nessa situação. Vamos ver se agora ele vai perder a calma. Vamos ver se agora ele vai xingar o fariseu. Vamos ver o que ele faz nessa situação. Mas como era um evento público, veio a mulher, que o estigma pecadora, a maioria dos estudiosos diz que esse termo era para ou uma mulher que era prostituta ou que tinha algumas relações promíscuas, no mínimo, por causa desse epíteto, né, desse nome. Ela é pecadora, não tem nem nome, ela só é chamada de pecadora. E ela entra, ela vê aquela situação, aquele momento de Jesus, e ela se prostra aos pés de Jesus. Ela já tinha ouvido Jesus, já sabia quem era Jesus.
já tinha ouvido a mensagem de Jesus, as atitudes dele. Ela é atraída por ele, chega perto dele e começa a chorar aos pés dele. E ela chora, que lava os pés de Jesus. E ela está lavando os pés de Jesus com as lágrimas. E daqui a pouco ela começa a secar com seus cabelos. E agora ela começa a beijar os pés de Jesus. Por que uns amam mais e outros amam menos, irmãos? Os que amam menos ou não amam, que é o caso de Simão, é porque Simão não se enxerga. Simão não se enxerga. Simão não tem consciência de quem é Jesus, de quem ele é. As pessoas que não amam a Deus, que não se dedicam a Deus, é porque não têm a consciência de quem é Jesus e de quem ele é. Jesus para a conversa e diz: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. 2 pessoas deviam para o seu credor, um 500, outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar. E ele perdoa a ambos. Quem é que vai amar mais o credor? O que mais perdoou, suponho. Respondesse bem. Aí Jesus expõe o que aconteceu. Eu entrei na sua casa, você não lavou os meus pés. Você não me beijou. Você não derramou perfume na minha cabeça. Essa mulher muito amou, porque ela muito foi perdoada. Agora, o que Jesus está fazendo é entrando na consciência de Simão para que ele se enxergue, para que ele veja que quem deve mais não é a mulher, é Simão. Mas Simão está entupido pela religião. Não tem nada que impede a pessoa de enxergar mais a Deus e a si mesmo do que a religião. A religião é uma tragédia, é um veneno. A religião entope as pessoas, a religião enche as pessoas de orgulho, de soberba, de presunção, e elas ficam bloqueadas de quem é Deus e de quem é a si mesmo. Esse é Simão, ele está cheio de justiça própria, ele está cheio de orgulho. Eis aqui um homem que está julgando Jesus. Ele está dizendo: esse homem não é profeta, esse homem não é de Deus. Simão, a religião exalta Simão, e ele diz assim: eu sei mais do que ele. Eu sei que essa mulher é pecadora, e a religião faz com que ele considere o outro inferior. Essa mulher é pecadora, eu não sou. Eu não devo nada. Ele não tem consciência de que ele é orgulhoso, soberbo, presunçoso, preconceituoso, hipócrita, mentiroso, e quem é assim se torna semelhante de Satanás. Esses são os pecados do Espírito. Esse foi o pecado daquele primeiro ser criado lá no ambiente de Deus, mas que se ensoberbeceu e falou: eu sou lindo, eu sou bonito, eu tenho justiça, e foi precipitado para o inferno, Lúcifer. Esses são os pecados do diabo. E a religião entra dentro da pessoa e o sujeito fala assim: eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz mal para ninguém, eu sou o bom da boca, eu mereço a salvação, eu não sou como essa gentalha miserável, pecadora, prostituta, eu sou bom. Quem pensa assim não ama a Deus, não ama ninguém, só ama a si mesmo. Que é o caso de Lúcifer, o ser que amou a si mesmo e ficou empedrado na sua loucura e na sua presunção. A religião faz isso com as pessoas. A religião faz com que a pessoa fale assim: olha, eu não cometo nenhum pecado visível. Ou seja, eu nunca me prostituí, eu nunca roubei ninguém, eu nunca matei ninguém. E aí a pessoa fala assim: eu sou visivelmente bom, eu sou merecedor, eu posso julgar o outro. E Jesus está dizendo: Simão, se enxergue, Simão. Se enxergue quem você é, Simão. Você é um orgulhoso. Você acha que você é melhor do que a mim. Você acha que você é melhor do que Jesus, melhor do que Deus. Você acha que você pode ser juiz para julgar essa mulher. Se enxergue, Simão. Você é o maior devedor, o maior pecador, o mais miserável que existe. Mas você está entupido na sua justiça própria. Você está entupido na sua arrogância. E você não enxerga quem você é, Simão. Veja quem você é, tenha consciência do que está dentro do seu coração, que é podridão,
que é maldade, que é soberba, que é preconceito. Você não se enxerga, Simão. Jesus está mostrando para ele, veja isso. Por que que a mulher chorava, beijava os pés, não tinha coragem de beijar a face, mas beijava os pés? Porque ela tinha consciência do seu pecado. Ela tinha consciência pública e social de quem ela era. Ela sabia que ela não merecia o perdão, a salvação e Jesus. Ela sabia que ela não merecia a graça. E a graça é sempre favor imerecido, ninguém merece. A mulher tinha consciência de quem ela era e de quem Jesus era. Simão não tinha. Simão diz, fala mestre, mas no seu pensamento ele estava dizendo, esse homem não é profeta, hipócrita, mentiroso. A mulher, humildemente, se prostra, derrama a alma, derrama a vida, reconhece que é pecadora, reconhece que está longe de Deus, mas reconhece que em Jesus há perdão, que em Jesus há graça, que em Jesus há amor, e ela começa a chorar, chorar, chorar convulsivamente, que banha os pés de Jesus, que tira as poeiras dos pés de Jesus, e enxuga com seus cabelos, e pega o perfume que ela trouxe, e perfuma os pés de Jesus, e beija os pés de Jesus, porque ela sabe que ali diante dela está aquele que é santo, 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 mas esse santo a amou, esse santo foi ao seu encontro, esse santo a perdoou, esse santo é graça e misericórdia, esse santo atrai os pecadores, que em Jesus Cristo está a necessidade fundamental do ser humano, Deus encarnado, amando os pecadores, os miseráveis, os quebrados, os que estão longe de Deus e trazendo-os para perto de si. Aquela mulher sabe quem é Jesus, quem Jesus é. E ela sabe quem ela é. E ela sabe o que a graça de Deus está fazendo. Eu não mereço, eu não mereço. Irmãos, eu li uma frase hoje que diz assim, religião é você acreditar no inferno. E a espiritualidade verdadeira é você ter experimentado o inferno. Por que que Paulo se destacou como o maior dos apóstolos? Porque ele perseguiu a igreja de Deus. E quando ele diz assim, eu sou o maior dos pecadores, isso não é uma força retórica, isso é uma palavra do coração. Porque tem gente que não se converte de fato, porque ele não sabe quem é Deus, e ele não sabe quem ele é. Ele não olha para dentro do seu coração, da impureza, da maldade, da mentira, da hipocrisia, da falsidade, da mentira, dos adultérios, da perversidade que habita no nosso coração. Quando eu vou falar de Jesus para uma pessoa, a maioria diz assim, pastor, eu não tenho vício, eu nunca roubei de ninguém, eu nunca matei, pastor, estou bem na fita. Ele não sabe como que Deus vê o coração, a vida, a mente dele, irmãos. Olhe para a minha vida. Eu nunca me prostituí, nunca fiquei bêbado, nunca fiz um monte de coisa, nunca fiz nada disso. Mas Deus conhece o meu coração e sabe que aqui, ó, tem muita coisa que não presta. Que aqui habita um miserável pecador. Que há uma maldade escondida dentro de mim. Que há um orgulho, uma presunção que só a cruz de Jesus Cristo pode matar. Quando eu olho para dentro de mim e vejo quem eu sou, quem eu era, e os meus pecados, e olho para a cruz e o amor de Jesus, que diz que Ele me ama e Ele me conhece, e Ele era o único que poderia me lançar nas profundezas do inferno e dizer, isso é justiça. Mas na cruz, Ele levou o meu pecado e me deu a sua justiça. A graça de Deus, irmãos, a salvação de Deus é pela graça. A única coisa que a gente contribui na nossa salvação é com o nosso pecado. A única coisa que eu dou para Deus é o meu pecado. Senhor, olha, a única coisa que eu tenho é o meu pecado, eu sou desgraçado. Jesus é pecador mesmo que eu vim transformar. Quando a gente tem essa consciência, irmão, o problema é que a religião, a igreja, nos educa socialmente. Nos educa socialmente. Você é uma pessoa que tem uma vida comum, uma vida normal, e você vive dentro dos padrões da lei e tudo, e você começa a achar que você é digno e merecedor.
que você merece isso, merece aquilo, que Deus é seu devedor. Simão chegou ao ponto de achar que Deus devia para ele. Simão, se enxerga, cara, por favor. Revela o teu coração quem você é. Olha para dentro, olha e veja. Olha quem está diante de você, é o que nunca pecou, é o Santíssimo, é Ele, aquele que é puro de olhos e de coração, é Jesus Cristo. E você não sabe nem o que é santidade, rapaz. Agora veja que nesse abismo que nos separa, a graça de Deus nos aproximou, a graça nos salvou, a graça nos redimiu, a graça nos perdoou. A mulher que sabia disso, abraçou os pés de Jesus. Por isso que Jesus falou assim, no reino dos céus, no banquete, muitas prostitutas, meretrizes e ladrões vão entrar. E muito pastor, muito padre, vai ficar de fora. Vai ficar de fora. Porque a prostituta sabe que é pecadora. Muito protestante vai ficar de fora. Muito católico vai ficar de fora. Porque ele chega lá e fala, Senhor, eu te servi 45 anos frequentando aquela igreja. Deus fala, o que isso adiantou, meu filho? Nada. Aqui não tem mérito. Aqui ninguém tem mérito. Aqui não entra obra. O universo e a salvação é todo graça, graça e graça. Favor imerecido, desde a criação até a consumação, é Deus se dando gratuitamente, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, não de obras para que ninguém se glorie, vem de Deus, tudo provém dele, por meio dele e para ele. É na cruz do Calvário que ele pagou os nossos pecados. Então a prostituta, ela já sabe disso, eu não tenho nada. O que eu tenho é pecado, mas me perdoa, Jesus. Agora o sujeito que tem muito mérito, que tem muito diploma moral, que é muito cheio de moralismo, ele vai chegar e dizer assim, olha a minha ficha. E Jesus vai falar, rapaz, tudo isso é pecado, porque isso tudo gera orgulho em você, e o orgulho é o pecado de Satanás. Quanto mais orgulho você tem, mais parecido você fica com Lúcifer. Quanto mais humilhado você está, mais pronto você está para a salvação. Esse é o caminho, essa é a chave, essa é a porta. Ama mais a Deus quem se enxerga. Quem se enxerga e quem enxerga Jesus. Depois da Bíblia, eu recomendo que os livros que você deveria mais ler na sua vida são as biografias dos homens e mulheres de Deus na história. Eu tenho falado de alguns aqui na terça-feira e vou falar mais ainda. Que você leia os livros desses homens e mulheres. Os homens que andaram mais perto de Deus, em intimidade com Deus. Homens que deixaram um legado na história extraordinário. De vidas que foram salvas pela sua pregação, famintos que foram alimentados pela sua dedicação, gente que se dedicou voluntariamente à pregação, à caridade, ao evangelismo. Muita gente assim na história. Há muitos e muitos que entraram para a história. Eu recomendo que você leia essas histórias. E você preste atenção na vida desses homens. Essas mulheres, quando chegaram no fim da vida deles. E quando alguém escreve para eles, ou quando alguém pergunta para eles e fala assim, fale-nos um pouco de você. Conte um pouco de quem você é. Ou, em alguns casos, olhe para a lápide onde esses homens foram enterrados e veja o que eles pediram para ser escritos lá naquela lápide. Muita gente chega para eles e fala assim, olha, você pregou para milhares de pessoas, você alimentou famintos, você cuidou de enfermos, de doentes, você ajudou isso, você abriu orfanatos, você fez coisas extraordinárias. Pergunte para esses homens e você verá qual é o resumo que eles dão da vida deles. Quem eles dizem que eles foram, e você vai se surpreender, porque todos eles vão dizer assim, quem eu sou? Em muitas lápides está isso escrito. Hudson Taylor, Adoniran Judson, George Miller, outros homens e mulheres de Deus. Quem eu sou? Os únicos homens que andaram nessa terra que poderia dizer, eu fiz algo para Deus, eu conquistei algo, eu realizei isso. Como é que eles se enxergam? Como eles se enxergaram? Vocês vão ver nas lápides, nas cartas, escrito o resumo de quem eles eram. Escrito assim,
aqui jaz um pobre e miserável pecador, salvo pela preciosa graça de Cristo Jesus. Aleluia. Os mais santos são os que têm mais consciência do seu pecado e de como a graça é maravilhosa, e como Deus é maravilhoso, e como Deus os salvou, e como Deus os perdoou, e que não há nada em nós que nos pode jactar e nos orgulhar, mas tudo vem dele, de Jesus Cristo. Aleluia. Quem eu sou, irmão, e nunca vou deixar de ser um pobre, desgraçado pecador, salvo pela maravilhosa graça de Jesus Cristo. Aleluia. É por isso que o céu vai se abrir para mim, porque eu tenho um Salvador, Jesus Cristo. Você já foi salvo de você mesmo? Você já foi salvo do seu orgulho? Você já foi salvo da sua presunção? Você já se lançou aos pés de Jesus e dizer, é a única coisa que eu posso fazer é chorar aos pés e beijar os pés e derramar meus pés, porque eu não sou digno de olhar na face, mas é nos pés dele que eu me consagro. As pessoas que mais amaram tiveram essa consciência. Eu vou orar nesse instante. Eu quero que você ore, coloque sua vida na presença de Deus. Na presença de Deus. Olhe para o seu coração, irmão. Você julga o outro? Você acha que você é melhor do que qualquer outro pecador? Você acha que você tem algum mérito para se orgulhar diante de Deus? Você já olhou para dentro do seu coração e pediu, Espírito Santo, revela o que está dentro aqui da minha alma? Você tem consciência do que custou para Jesus morrer na cruz para te salvar? Você tem consciência da podridão dos seus pecados? Você tem consciência da santidade de Deus? Você tem consciência do amor de Jesus por você? Que você não merecia, nem merece, nunca vai merecer. Mas mesmo assim Ele nos amou, aleluia. Peça para Jesus revelar para você um pouco da glória dEle e um pouco do seu coração, da sua alma. Senhor Jesus, só o Espírito pode revelar a nós, nos trazer revelação de Deus e do nosso pecado. Só o Espírito pode quebrantar o nosso coração e trazer à tona, Senhor, os desejos ocultos, a mentira que nos habita, as máscaras que usamos. Só o Espírito pode revelar para nós a hipocrisia que vivemos, a presunção. Julgamos os outros, julgamos toda hora os outros, meu Pai. Achamos que somos melhores, superiores, achamos que a nossa igreja, a nossa religião é superior à do outro. Achamos que somos mais corretos, mais puros. Só o Espírito Santo pode revelar o nosso coração agora. E revelar, Senhor, os nossos pecados, a nossa condição, a nossa alma, a nossa mente, o nosso orgulho, a nossa presunção. Pai amado, traz a nós uma profunda consciência de pecado e da graça de Jesus. Revela-nos, ó Deus, esse amor e mostra para nós que se não fosse a graça, estaríamos todos condenados. Que se não fosse a misericórdia, o inferno se abriria para nos engolir, mas o Senhor nos salvou pelo sangue da cruz. E o Senhor nos perdoou, e o Senhor nos amou, e agora nós nos lançamos aos teus pés, Jesus. Aos teus pés, Jesus. Para dizer que nunca fomos dignos, nunca seremos dignos, ó Deus. Nunca seremos dignos da salvação, nem da graça, nem só de estar na tua presença. Eu não seria digno nem de falar o teu nome, Jesus. Nem de falar o teu nome, muito menos de pregar a tua palavra. Mas o Senhor nos amou, e o Senhor nos perdoou, e o Senhor nos salvou, aleluia. Aleluia, Jesus. Aos teus pés nós nos prostramos, ó Pai.
Aos teus pés nós choramos, ó Deus. Aos teus pés nós confessamos o nosso pecado, Jesus. Nossa presunção, o nosso orgulho, a nossa hipocrisia, Senhor, nós somos tão egoístas, meu Pai. Tão miseráveis, ó Deus. Nós não merecíamos estar aqui, ó Deus, falando o teu nome. Mas Jesus nos salvou, Jesus nos perdoou, Jesus nos libertou, aleluia, Senhor. Aos teus pés nós consagramos a nossa vida, Jesus. E nós te beijamos e nós te adoraremos para sempre e cantaremos, foi pela graça de Jesus. Foi pela misericórdia de Jesus que nós saímos da condenação para o reino do seu amor. Foi pelo sangue de Jesus que os meus pecados foram apagados, limpos, que o Senhor nos lavou, que o Senhor nos purificou, que o Senhor nos santificou. Foi pelo sangue daquela cruz. Foi naquela cruz que o Senhor nos redimiu, Jesus. E é por esta cruz que nós estamos aqui, meu Pai, para te adorar, para te beijar e para lançar-nos aos teus pés. E para lançar-nos aos teus pés, Jesus. Revela cada um aqui, meu Pai. Que não foi com pedras preciosas, Senhor, que nós fomos redimidos. Nós somos redimidos pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus. E que todos os nossos pecados foram pagos naquela cruz. E que o céu se abre para nós, e que nós participamos da ceia do Senhor nessa hora com o coração alegre, participamos do sangue e do corpo de Jesus, que foi dado por nós, aleluia. Nós não merecíamos, ó Deus, nós não merecíamos, mas o Senhor nos deu graciosamente. Nada pode pagar isso, Jesus, nada. Que darei ao Senhor em troca dos seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação. A única retribuição que nós podemos dar à graça, Senhor, é beber mais da tua graça. É se alimentar da graça no pão e no vinho. É se fortalecer na graça e crescer na graça. É amar mais a Cristo e viver para a tua glória. Deus amado, revela a cada um aqui o teu amor, a tua misericórdia, a tua salvação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém.